Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. Eu sou a Gabriela Orrego. E estamos aqui hoje para falar do que, Gabriela? De Turma da Mônica Laços. A Gabriela que fica insistindo para gravar um Guerreiros TV porque a gente é muito famoso. Ah, a gente é um pouco popular na internet. É, tá quase. Mas, Gabriela, você é professora de crianças, você é professora de língua estrangeira, então você está acostumada aí com lidar com o público infantil, que é o público de laços, né? Mas a gente vai falar um pouco dos quadrinhos e do filme que estreou agora em julho de 2019. Então a gente vai fazer uma introduçãozinha. Primeiro, nós temos que falar que a Turma da Mônica são quadrinhos que já praticamente alfabetizou várias gerações de crianças. A Turma da Mônica começou em tiras de jornais da década de 60, acho que foi 59 para 60. Sim. Depois os quadrinhos da editora Abril foi de 70 até 87, que para mim foi o período que eu li, né, dos anos 80, finalzinho da fase Abril, que é o período mais produtivo, com mais histórias marcantes para mim. E depois ele foi para a editora Globo em 88, começou a numeração de novo e deu uma pasteurizada nas histórias, porque elas não eram mais atemporais, né, mais coloridas, com menos traços de achura, que davam uma consistência maior nos anos 80, por isso que é a minha preferência. E em 2014, se não me engano, foi 2014, não me recordo agora, ele foi para a editora Panini, que está lá até hoje, né? E nessa editora Panini, o Maurício de Souza, acho que foi em 2011, começou o projeto Gráfico MSP. Sim. Que é da onde foi publicada essa história. Isso. Aonde ele dava os seus personagens para que outros autores fizessem uma graphic novel exclusiva com um personagem escolhido para aquele autor, que ele era escolhido geralmente pelo seu traço, se seu traço casasse mais com ele. Então, começou em 2011 para 2012, primeiro com Astronauta Magnetar, do Danilo Beirute, e finalmente Laços do Vitor e Luca Fage, que são dois irmãos. Ele fazia já uma tira na web que fazia sucesso. Peter Parker não. Peter Parker é o americano. Não, ele fazia... Penny Parker. E também o Vitor Cafage é muito conhecido por... Valente, que exatamente. Eu tenho todos. Então, esse projeto da Gráfica MSP começou com um projeto de aniversário do Maurício, feito por 50 artistas, depois mais 50, totalizando 150 artistas. Aí, desse embrião virou a Gráfica MSP. Na segunda, Laços pegou os personagens da Turma da Mônica, a turma principal, né? Porque a Turma da Mônica tem vários núcleos, né? Sim. E a Turma da Mônica clássica ficou nas mãos dos irmãos Cafage. E eles tiveram a missão de fazer os personagens sem os elementos fantásticos, né? Mais verossímeis pro público. Então eles se basearam em filmes como Conta Comigo, tipo Goonies, com um traço bem bonitinho, que é o traço do Cafage. E quando tinha alguns recordatórios da Turma da Mônica numa fase mais bebezinho, a Luca Fage fazia com traço num papel mais poroso, com traço de lápis, que também é mais fofinho ainda do que o traço do Vitor, mas os dois são excelentes. E a história tinha muitas referências, né? Filmes, não só filmes infantis, por exemplo, tem uma fala da Turma da Mônica, que os inimigos eles chamam eles pra briga, ficam: guerreiros, venham aqui brigar, em homenagem ao filme Guerreiros Selvagens da Noite. Eu não vou nem comentar. Não, são filmes clássicos dos anos 80, né? Sim. E... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal ver, porque tem gente, de repente, ó. Esse é o traço da Lu. Ó, esse aqui é o traço da... Vocês conseguem ver? Esse aqui é o traço da Luca Fage. Sim. Né? Que ela tem um traço assim mais... Eu acho um traço mais infantil. Mas assim, o efeito de lápis no papel poroso fica mais evidente. Não que o Vitor também não tenha, mas o dela fica cara de desenho de caderno. Do Vitor Cafage eu acho ele mais estilizado e o traço lembra bastante o Valente. Enquanto a Lu faz um traço mais no lápis de cor, ele faz tipo colorização digital, que é o tradicional de quadrinhos da atualidade, né? Bom, assim,
você leu a graphic, Sim. né? Eu também já li, eu tive que reler para gravar o vídeo, Sim, né? sim. Depois do impacto do filme, né, a gente vai de novo beber na fonte e descobrir as similaridades com o filme, né? Assim, o que... A gente já discutiu isso, mas pro vídeo, o que você achou do filme? Então, o filme, ele consegue adaptar muito bem a história, porque vamos contar a historinha por trás do filme. Desde que foi introduzida essa graphic novel, pela história pé no chão, com personagens tão mais próximos da realidade, sem os elementos fantásticos, era um roteiro pronto para cinema. E hoje não existia, tirando as questões orçamentárias, não existia um motivo para não ter um filme da Turma da Mônica. E logo em seguida quem abraçou o projeto e quis participar desse filme foi Daniel Rezende, que é um cara premiado, que ele era montador de filmes clássicos, filmes nacionais clássicos como Cidade de Deus, Tropa de Elite, e ele tinha estreado um ano, 2 anos antes, na direção, com o filme Bingo, O Rei das Manhãs, que é a história praticamente do Bozo, que era um apresentador de TV do Brasil dos anos 80, e ele meio que introduziu, como diretor de cinema, um personagem da cultura pop. Então, ele era o ideal para fazer os maiores ícones da cultura pop do Brasil, porque o Turma da Mônica é coisa nossa, né? E aí, a grande missão era tornar os personagens, a história parecida, fidedigna à obra do Cafage, porém sem esquecer a essência da Turma da Mônica clássica dos quadrinhos, aquela mais inocente, aquela mais com alguns elementos fantásticos. Por exemplo, uma coisa que não dava para abrir mão, e não abriram, graças a Deus, é um cachorro verde, o Floquinho, né? Sim. A história da Mônica Laços, resumidamente, o Floquinho, o cachorro do Cebolinha, some e a Turma da Mônica se reúne para resgatá-lo, que estava com um cara, tipo carrocinha, se cansou por motivos que você vai saber. O vídeo vai ter spoilers, né? A gente vai falar spoilers. So sorry. Ele capturava cachorro da vizinhança por motivos escusos. E a Turma da Mônica vai ao resgate, né? Com a ajuda de amigos, familiares, mas ele sozinho consegue encontrar. E aí você tem, por exemplo, essa questão do cachorro verde, né? É uma coisa irreal, mas funciona muito bem. Não só o cachorro verde, mas se você, assim, dá uma olhada na estética do filme e depois você voltar pro gibi, você vê que o Daniel Rezende soube respeitar muita coisa que estava no gibi e também de transpor no filme como é que é o bairro do Limoeiro, né? Sim, sim. Então, assim, na verdade, o filme eu assisti uma vez só, mas eu fiquei com vontade de assistir pela segunda vez pela quantidade de easter eggs que você vê. Exato. Inclusive, eu assisti um filme... Gente, não é propaganda, tá bom? Mas eu assisti um vídeo do Omelete que falaram que, inclusive, tem uma parte que aparece o Papa Capim. Sim. E é de uma forma muito sutil. No quarto da Mônica tem o Horácio. Sim. Né? Tem um pôster do astronauta. Tem o pôster do astronauta também. Então, assim, é legal que ele soube respeitar esse universo e como transpor esse universo para os cinemas. Engraçado, né, que no gibi da Laços, o Vitor Cafage colocou brinquedos que faziam referência a outros ícones da cultura pop. Tinha o Optimus Prime, tinha um boneco do He-Man, Thundercats. O Daniel Rezende fez outro tipo de homenagem. Ele introduziu os personagens mais fantásticos, né? O Papa Capim, o dinossauro Horácio, em forma de brinquedos, pôsteres. E não só em brinquedos, tem uma situação muito engraçada no filme, que é quando as crianças vão pro cemitério, né? Vamos dizer assim. E aparece um dos personagens que eu sempre fui muito amorzinho na minha infância, né? Da Turma do Penadinho. Você pode entender que se você vai no cemitério, você tem que encontrar a Turma do Penadinho. Pelo menos de alguma forma embutida, não explícita, né? Porque não vai mostrar mortos-vivos, vampiros lá. Mas você, pelo menos, uma caveira numa pedra, você consegue ver. Que é a Cranícola. Ou Cranicola. Cranicola. O Sidão falou que é Cranicola. Mas eu sempre chamei de Cranícola. É que nem X-Men e X-Men. Eu vou chamar de X-Men pro resto da vida. X-Men parece X-Tudo. Não, mas é que quem cresceu nos anos 80 não abre mão da pronúncia. Não, tudo bem. Mas assim, eu gostei muito do filme. Uma das coisas que eu gostei do filme é de você trabalhar com gerações. Então, por exemplo, a gente foi no filme e a gente via criança, óbvio, porque é um filme infantil. Mas assim, o que eu achei mais gostoso é os pais dividirem esse momento.
Exatamente. Por exemplo, você vê que o Maurício de Souza, a Turma da Mônica, tem um impacto muito forte na nossa cultura. Sim. Porque o Maurício de Souza sempre trabalhou com personagens, não apenas a Turma da Mônica. A Turma da Mônica, dá pra perceber que o bairro do Limoeiro é uma representação com o bairro do Limão, em São Paulo, na Zona Norte, né? Mas com aquela cara de interior, porque na verdade é o bairro do Limoeiro, do Limão, da infância dele, né? Da infância dele, né? Mas assim, 40, você, por exemplo, 50. vê que o Maurício de Souza usa papacapim, então trabalha com praticamente quase todas as regiões do Brasil, então é uma coisa nossa. E esse cuidado para ser um bairro atemporal, né? Que você não vê celulares, o tipo de carro são carros clássicos dos anos 60. Sim. Então, assim, todo mundo tem... O azulejo da cozinha. Gente, o azulejo é uma coisa que eu fiquei apaixonada no filme, porque lembrou a casa da minha avó. Literalmente. Então, que é aquela coisa da infância, sabe? O Daniel Rezende, como ele é montador de filmes, ele teve muito cuidado com essa parte estética. Não deixando de lado a questão de direção, escolha do elenco. E as crianças são maravilhosas, Sim, né, cara? Eu tive certeza. a oportunidade de conhecer 3. O Cascão, a Magali e a Mônica no evento aqui em Santos. E eles são, como o próprio diretor fala, eles são apaixonantes. Sim. E essa acho que deveria ser a maior dificuldade do filme. Achar atores que segurassem o fardo de ser personagens da turma, a representação da Turma da Mônica e serem carismáticos, né? Não ser criança de novela. Uma coisa? Diga. Quando eu vi que teve o anúncio, né, que seriam os 4, né? Sim. Eu não botei fé. Então, acho que é o mesmo que todo mundo teve. Eu não botei, porque assim, eu olhei pra menina e falei assim, tá, Mônica. Aí eu olhei pro menino, Cebolinha, né, que eu não lembro o nome dos atores, mas, tá. Aí mas assim, sabe, não botei aquela fé. Mas depois que eu vi o trailer, eu falei assim, caramba. É direção de imagem, fala que os roteiros... Ele ensinava os diálogos na hora, meio que no improviso, soube dirigir muito bem. E esse cuidado, né, da escolha foi essencial. E a história, né? Você falou essa coisa das gerações. Eu fui ver com a minha esposa, a mãe dela e a sobrinha da minha esposa que tinha 4 anos. A menina é inquieta. Nós tínhamos medo dela fazer bagunça lá. Sim, nós fomos ver o filme num festival de cinema, que aqui tem São Santos Film Fest. E tem uma introdução onde ele homenageia várias pessoas antes de começar o filme. Então a criança estava inquieta. Mas, e ela é uma criança dessa área do videogame que poucas coisas conseguem deixar entretida. Ela ficou o tempo todo do filme paralisada, né? Nossa. O filme atingiu o seu objetivo, entreter uma criança e entreteu, né, a gente, os velhos babões, a gente tem a nostalgia, né? A gente fica caçando os easter eggs, olhando a nostalgia, reconhecendo no bairro do Limoeiro aquelas situações da nossa infância, mas a criança conseguiu se entreter. Também era um risco do filme só agradar por easter egg o pessoal mais velho e não criar nenhuma conexão com as crianças. Ele consegue atingir vários públicos pelas diversas camadas que o filme tem. Então acho que o maior mérito do filme é esse, né? Conseguiu entreter. Aliás, eu ouvi dizer, né, críticos de cinema disseram que a Turma da Mônica, na direção do Daniel Rezende, achou a fórmula da sua estética, tal qual os filmes da Marvel acharam a sua estética para atingir o seu público-alvo. E assim, uma coisa legal do filme da Turma da Mônica é que assim, a apresentação dos pais. Porque a gente tem, né, no caso o pai da Mônica, a mãe e tal. Quando eles se reúnem, você fala assim, saiu do gibi. Sim. E eu achei isso muito legal. E eu não botava fé na Monique Iose nem no Paulo Vilhena. Não? Também, quando escolheram o elenco, eu falei, não tem nada a ver. E a direção mostrou... Mas assim, acho que um dos melhores personagens, você vai concordar comigo, foi o Rodrigo Santoro fazendo o Lobo. Isso não pode deixar... Ele... ele não está na história da Graphic MSP. Ele não tá. Foi uma coisa ao acaso do encontro com o Daniel Rezende com o Rodrigo Santoro. Ele topou fazer, colocar essa cena no filme. Mas, é incrível, porque ele capta a essência do quadrinho, do louco clássico do Gibi da Turma da Mônica. Sim. O Cebolinha pisca, ele tá de um lado, depois ele tá na árvore, depois tá de cabeça para baixo. Essa coisa que tinha nos quadrinhos, difícil de reproduzir, no filme conseguiu, o mais próximo possível, né? Sem ser muito fantástico, porque não vai ver o louco de cabeça para baixo. Aí você vê ele pendurado na árvore. Você vê o louco em diferenciações e tem algo que eu li na internet que fala que o louco seria o espírito criativo do Cebolinha. Boa. Não sei se isso é verdade, tá, gente? É só uma suposição, uma coisa que eu li, que o louco seria literalmente o espírito criativo, aquela parte do sair fora da caixinha, né?
Inclusive tem a graphic novel do Lu. Caso vocês não leiam, leiam, por favor. Sim, leiam todas as gráficas MSP, né? Por favor, leiam todas. Aliás, o que acontece agora, além de nós estarmos na expectativa de que as outras gráficas MSP do Cafage, porque é uma trilogia, né? É Laços, Lições e... Laços, Lições... Peraí. Laços, Lições é a primeira. e lembranças, né? Lições e lembranças. Então é óbvio que, tirando a questão das crianças crescerem, e aí você tem que filmar rapidamente as duas sequências, né? Acho que seria o único empecilho, são histórias que também merecem virarem filme, né? Sim. E também que outras gráficas de outros personagens poderiam virar. Tem a própria graphic novel do Cebolinha, da Mônica Força. Por favor, façam força. E Jeremias Pele, que é o que eu mais gostaria. Sim. Horácio, né? A história do Fábio Koala poderia ser uma boa animação, né? Também. Você acha que o Astronauta... O Astronauta já vai virar uma animação, se não me engano, pela HBO, né? Professora de inglês. Television. Eu não sei se é isso, mas vai virar uma animação. Esse personagem fantástico, realmente, por questão de orçamento, tem que ser animações. Eu acho que o Astronauta, assim, vou puxar uma referência que não tem nada a ver com o universo da Turma da Mônica, mas o estilo, que é do Danilo Beruti, junto com a Chris Petter, que foi a colorista, né? Isso. Lembra um pouco o Aranhaverso. Sim, perfeito. Eu acho que, pra animação, acho que Astronauta realmente, se fosse filme, acho que ia estragar. Sim, mas não importa qual plataforma seja, se é animação, filme, o interessante da Turma da Mônica, tanto nos quadrinhos clássicos quanto nas gráficas, é a mensagem que torna os personagens verossímeis. Ele próximo de você, as decisões que eles tomam, os dilemas que eles que permeiam, faz você se sentir muito próximos de você. Então o universo do Maurício Souza é muito rico por causa disso. Então atinge desde o público infantil até o adulto, que é o que acontece nos filmes da Pixar, né? Na Disney. Exatamente. Que a gente que é adulto, a gente tem uma vivência maior, uma maturidade maior, né? E a gente acaba captando mensagens que uma criança não captaria, mas isso não quer dizer que a criança não saiu tão satisfeita quanto a gente, né? E é uma vitória do Maurício, porque ele já, em entrevistas, ele sempre falou que ele teve sempre um projeto de 10 em 10 anos. Os primeiros 10 anos ele queria as tiras dele emplacassem nos jornais. Sim. Depois de 20 anos que emplacassem como revistas próprias nas bancas de jornais. Depois, com 30, animação ou merchandising. Primeiro acho que foi merchandising que ele queria, depois animação, e 10 anos. E acho que chegamos finalmente na década em que vai dominar os cinemas, né? Agora, é uma pergunta que eu faço, eu acho que você acha que finalmente a gente vai ter a nossa cultura pop por conta do Maurício de Souza? Acho. Eles começaram, ele foi o pioneiro dos quadrinhos e sempre foi talvez um dos únicos resistentes à animação, e agora ele vai ser o embrião do cinema de cultura pop no Brasil. Então a gente pode dizer que é sonho alto, mas será que a gente vai ver um dia a Turma da Mônica no Oscar? Com o diretor do naipe do Daniel Rezende não é possível. Só que você tem que ainda ultrapassar muitas etapas. Primeiro a aceitação do público, depois a gente sonha com o Oscar, mas ele é um diretor que já foi indicado para Oscar, não sei se ele ganhou, por efeitos visuais, então o pé no Oscar já tá lá. Mas lógico, a gente não vai querer que o Daniel Rezende faça todos os projetos, né? Eu acho que cada projeto, eu acho que você até comentou, né, que o Sidão, né? O Sidney Guzman, que é o editor das gráficas MSP, ele tem essa sensibilidade de escolher, né, no caso o cada artista. Eu acho que pros filmes também eu acredito que ele vai ter essa, junto com o Maurício, né? Sim, essa sensibilidade também. O projeto começou do Sidney, mas as equipes vão agregando. Agora vão ter outras cabeças pensantes, né? E, como eu falo, o crivo do Sidão ao escolher os artistas, com certeza essa experiência vai passar para os próximos projetos, porque acho que a maior preocupação do Maurício é ter pessoas ao seu lado que consigam manter a essência dos personagens nos mais diversos projetos que a Maurício de Souza Produções tiver em parceria. Então acho que o caminho é esse, boas pessoas estão na direção e os personagens vão atingir todas as gerações, que acho que esse é o objetivo. Ver uma criança de 4 anos que é inquieta no cinema, hipnotizada por um filme, não tem preço. E todas as crianças saem de lá batendo palma, os adultos batendo palma, e a gente pode chamar de coisa nossa, né? Exatamente. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Né? Recomenda aí a gráfica, tá sempre... Leiam. Leiam. E por favor, agradecer a presença da Gabriela Orrego,
que ela falou que precisava de um toque feminino no Guerreiros TV. Com certeza, né, gente? Falou, galera. Um abraço Tchau, tchau. e até o próximo vídeo. Valeu!